Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu quero fugir um pouco de política pura e simples, né? Que a gente está acostumado a só falar sobre o assunto do dia, né? Ah, o Supremo Corte fez isso, ah, o desgoverno fez aquilo. Eu quero falar de um assunto que tem muito mais importância para nós como sociedade, principalmente para nós como vou me dirigir aos homens aí, né? A gente tem a tendência de achar que a nossa geração, né, a qual a gente pertence, é sempre mais evoluída do que as anteriores e mais sábia do que as posteriores, né? Eu sou da geração Y, os chamados millennials, né? E muitos da minha geração desdenham da geração que veio depois, que é a geração Z, né? Falando que é uma geração meio fraca, né? Uma geração que aderiu a pautas aí que não são muito ortodoxas, né? E alguns homens da minha geração, ao analisar essa situação aí, né, de que a geração Z está perdendo testosterona, né, atribuem a questões como, por exemplo, de que, nossa, a geração Z de agora, ela é assim porque não assistia a banheira do Gugu, né. Só que assim, o fato de a gente assistir a banheira do Gugu e outras coisas, é justamente o início dessa degradação da sexualidade. Que nós fomos a geração em que se normalizou o sexo pelo sexo, né? Ou seja, o sexo fora do casamento, o sexo apenas como meio de ter prazer, né? Então muitos homens da minha geração se tornaram o que eu chamei em um vídeo antigo meu de o homem cerejinha, né? Eu vou deixar no final do vídeo aqui para vocês assistirem, deixar na descrição também, para saber se você também é um homem cerejinha. E o que a geração Z viveu, na verdade, e vive ainda, é apenas uma evolução dessa degradação da sexualidade. E nós, da geração Y, temos participação também nessa degradação que a gente vê acontecer na geração Z, por ter entendido errado o que é o sexo, né? Ou em que prioridade o sexo deve estar na vida de um homem, né? Então, antes de criticar as gerações que vieram depois, temos que pensar, quem criou essa geração que veio depois de nós? Fomos nós, né? Fomos nós que estamos criando, ou enfim, né? E quando eu vejo o pessoal fazendo aquela zoeira, né? Com aquela mocinha que tem franjinha, que tem cabelo azul, né? Aí esse é o kit pai ausente, né? Mas esse pai está ausente por quê, meu amigo? O que aconteceu com esse pai? E citou os casos em que ele está ausente por motivo de força maior, né? Por que existem muitos pais ausentes hoje em dia? Porque nós, a geração Y, fomos inclinados a achar que ao buscar um relacionamento com uma mulher, o desejo sexual está acima de tudo, né? E o que acontece? Se o homem fica menina ali, né? Faz o que quer fazer com ela, só que a gente não tem maturidade para assumir o relacionamento, né? Aparecem filhos e esses filhos são criados sem o pai, né? E esses tempos atrás eu soube da história de um garoto de 5 anos, né? Que tinha os pais separados, e o pai dele ficava com ele no fim de semana, né? E daí, um desses aí, ele acabou espancando o menino, né? Chegou a fazer até fisioterapia para poder recuperar alguns movimentos. Então você veja, qual a referência masculina que esse garoto vai ter? E quando ele for maior e ele tiver aí digamos, uma sexualidade não convencional, nós, a geração Y, vamos falar o quê? Que ele não assistiu a banheira do Gugu? E esses programas que a gente assistia quando éramos aí crianças e adolescentes? Então nós, da nossa geração, nos tornamos muitas vezes homens cerejinha, né? Que não entendemos nosso papel na sociedade como homens, né? Isso vai muito além de sexualidade somente, que vai afetar as gerações posteriores, né? Por exemplo, aqui, a gente vê cada vez mais aí no centro da cidade, aí, das cidades grandes, os famosos noiados, né? Pessoa que se envolve com drogas e não consegue sair mais, né? Muitas pessoas acabam entrando nesse mundo justamente por virem de famílias desestruturadas. Muitos jovens entram na criminalidade porque vêm de famílias desestruturadas. Muitas famílias estão desestruturadas porque os homens não entendem seu papel dentro de uma família e dentro da sociedade, né? A gente tem uma geração de cerejinhas que no relacionamento com uma mulher só querem viver o prazer sexual, e quando essa atração acaba, tchau, né? Acabou.
E eu sei que é complicado falar de relacionamento hoje em dia, até porque o outro lado, né, da relação, as mulheres aí também estão incutidas de uma mentalidade bem complicada, né. Elas também passaram a acreditar numa deturpação a respeito de gênero, digamos assim, né. Porque você veja que Adão significa nascido da terra e Eva significa nascida de Deus. Ou seja, pelo parâmetro bíblico, a mulher tem um papel mais nobre do que o homem, né? Por ser nascida de Deus e não nascida da terra. Elas têm a honra, por exemplo, de gerar, dar à luz e nutrir o outro ser humano. Elas têm uma sensibilidade que nós, ogros, nascidos da terra, não temos, né? E a gente entendendo o papel de cada um, a gente pode se completar, né? Fazer uma família completa, né? E muitas mulheres passaram a acreditar que esse parâmetro bíblico ainda é falso, né? Que a Bíblia ela diminui a mulher, né? Sendo que a mulher está em uma posição mais nobre, segundo a própria Bíblia, né? Muitas passaram a acreditar nesse termo apenas procriar, né? A honra de gerar, criar e nutrir o ser humano passou a ser chamada de apenas procriar. E elas acreditaram nessa ideia. Elas acreditaram nessa ideia de que elas podem... Elas têm que estar junto com o homem ali embaixo da terra, lutando e pelejando de igual forma. E é complicado nós como homens lidarmos com mulheres assim hoje em dia. Mas essa mudança tem que partir de nós. Porque nós temos que ser uma liderança nesse sentido, né? Deixarmos de ser homens cerejinha e passarmos a ser homens de verdade, porque assim a gente pode pleitear alguma mudança na sociedade. Então, e se nós sendo homens de verdade, podemos ter uma influência muito grande na sociedade, que isso começa por nós. Então, não sejamos homens cerejinha. Desculpa se você é um homem cerejinha aqui, e até o próximo vídeo. Deus abençoe a todos.